Olá, pessoas! É nós aqui de novo, tendo mais uma aulinha de termoquímica. E dessa vez a gente vai finalizar a parte de combustão que nós iniciamos na aula passada e vamos botar o pezinho ali na lei de Hess só para poder dizer, ó, a gente viu e já volta, tá bom? Então a gente vai começar a falar da lei de Hess e vai finalizar só na próxima aula, porque é um conteúdo que é um pouquinho mais chato, mas é de boa também para ver, tá? Então, só para a gente dar uma relembrada do que nós falamos na aula passada, nós falamos sobre a forma de representar as reações, a forma de representar as reações químicas, ou melhor, as equações termoquímicas, tá? Então, o calor ele pode ser representado de duas formas. A primeira delas é integrando ele na reação, na equação, e a segunda forma é na forma de ΔH. Então, se eu olhar aqui, essa primeira parte, se eu olhar uma reação exotérmica, onde a gente tem liberação de calor, o calor ele vai ser uma forma de produto. Então, ele está sempre somado lá no finalzinho da reação. Agora, se eu olhar uma reação endotérmica, que tem ΔH positivo, ele está absorvendo calor. Se ele absorve calor, eu preciso jogar o calor lá para frente, lá nos reagentes, porque o reagente tem energia baixa, precisa ganhar calor para poder se transformar em produto, tá bom? Então, a gente ou representa o calor dentro da equação termoquímica, ou representa ele na forma de ΔH, sendo ΔH negativo, exotérmica, e ΔH positivo, endotérmica. Isso é para internalizar, por isso que a gente repete várias e várias, várias e várias vezes, para vocês não esquecerem, tá bom? Então, a gente vai falar do que a gente começou lá na aula passada, que foi a entalpia de combustão. Na entalpia de combustão, a gente tem uma energia que é liberada no momento que a gente queima, ou seja, que a gente leva à combustão 1 mol de uma determinada substância, tá? Então, sempre que eu falar de combustão, eu estou queimando. E por ser um processo de queima, ele sempre vai liberar energia, ou seja, o ΔH é sempre negativo, tá bom? Então, lembrem do seguinte, se eu estou falando de ΔH de combustão, eu estou falando ΔH da reação de combustão, ou seja, é a mesma coisa que cálculo de ΔH de reação. Só tem um nome diferente, porque ele leva o nome da reação que ele está fazendo, tá? Então, ΔH de combustão é a mesma coisa que ΔH de reação e calcula-se da mesma forma, tá? Então, uma representação de ΔH de combustão, a gente tem 1 mol de uma determinada substância reagindo com oxigênio, gás oxigênio, para formar o produto, que nesse caso é CO2 e água. E ele vai ter um ΔH negativo, porque libera energia, então é exotérmica, de menos 212,8 quilocalorias. Beleza? Isso daqui, ele está se referindo sempre a por mol de substância que eu estou queimando. Então, esse por mol aqui é sempre relacionado a 1 mol desse reagente, que não é o oxigênio, tá? Beleza. Então, vamos ver isso como funciona na prática. Veja essa equação bonitinha que a gente tem aqui, que é a equação de queima do propano, gás propano, tá? Então, a gente tem o gás propano reagindo com o gás oxigênio para formar CO2 e água. A equação já está devidamente balanceada, seus coeficientes estequiométricos estão lá bonitinhos e são úteis, porque a gente precisa balancear para resolver. E ele vai me dar um determinado valor de ΔH, que eu já sei que é negativo, porque é uma reação de queima. Beleza? Então pensa, se o valor não for negativo, significa dizer que eu tenho um erro de conta. Sempre tem que ser negativo. Se ele não deu negativo, quer dizer que você errou alguma coisa no meio do caminho, tá bom? Então a gente vai olhar o propano aqui, ó. O ΔH de formação dele é menos 24,8, o CO2 é menos 94,1, a água é menos 57,8 e o O2, zero. Por quê? Porque é uma substância simples. A gente já viu que substância simples, ou seja, aquela que tem um único elemento químico na sua fórmula, ele vai ter sempre entalpia igual a zero, ou seja, ΔH de formação igual a zero, tá bom? E esses valores de ΔH de formação são sempre para 1 mol. E é aí que entra aquele X da questão que a gente falou na aula passada. Para a gente calcular a ΔH de reação, a gente precisa que a equação esteja balanceada, porque esses valores aqui são para 1 mol. Então, se eu tenho 5 mols, ou 3 mols, ou 4 mols, eu tenho que multiplicar esse respectivo valor pelo número de mols que eu tenho, tá bom? Então, ó, essa reação aqui, a gente consegue determinar o ΔH de combustão ou o ΔH de reação usando ΔH igual ao somatório do ΔH dos produtos menos o somatório do ΔH dos reagentes.
Então, meu ΔH de combustão vai ser igual a 3 vezes o ΔH de CO2, mais 4 vezes o ΔH da água, menos, que são os produtos, menos o ΔH dos reagentes, que é o ΔH do C3H8, mais 5 vezes o ΔH do gás oxigênio, que por ser substância simples é zero. Então, substituindo todos os valores, a gente chega num valor de ΔH de combustão de menos 488,7. Pessoal, novamente, tomem cuidado com os sinais. Na maioria das vezes, vocês erram bobeira, tá? E a primeira bobeira que vocês erram é sinal, tá bom? Deem preferência sempre para multiplicação na conta, regrinha de sinal. Menos vezes menos chega a mais, então aqui você não vai fazer uma subtração, você vai fazer uma soma com esse valor, tá? Lembra que é sempre produto menos reagente, não façam o contrário. Show? Beleza. Então, vamos ver mais um exemplo desse para a gente ver se entendeu legal, tá? Ele fala o seguinte, o calor liberado na combustão de 1 mol de metano é 212 quilocalorias. Quando 80 gramas de metano são queimados, a energia liberada é... Então, beleza. Esse valor que a gente tem aqui é para 1 mol de metano. Então, a gente, quando monta a reação, monta a reação de queima do metano para 1 mol. Então, ele montou a reação, ela já está balanceada, porque está indicando aqui 2 de oxigênio, 2 de água, tá? E essa reação toda aqui tem um ΔH que vale 212 quilocalorias. Ou seja, para cada 1 mol de metano que eu queimo, eu vou liberar 212 quilocalorias, tá? Só que ele não está me relacionando mol com a caloria, ele está relacionando massa, 80 gramas. E a gente consegue transformar mol em massa. 1 mol corresponde a 16 gramas, ou seja, a massa molar do CH4. Por isso que ele deu para a gente aqui, ó, as massas atômicas de carbono e hidrogênio, tá? Então, substituindo no lugar de mol e colocando a massa molar, a gente vai ter que 16 gramas de metano liberam 212 quilocalorias. Se eu usar 80 gramas de metano, eu vou liberar X, beleza? Então, fazendo toda a continha de regra de 3, multiplica cruzado, a gente chega no valor de 1.060 quilocalorias. Ah, professora, mas você falou que é queima, e queima tem que ser negativo. Sim, mas ele está falando aqui, ó, liberado, a energia liberada. Ele botou a palavra que já te indica que esse ΔH é negativo. Então, você não precisa colocar sinal, tá bom? Porque ele está pedindo a energia liberada. Se ele está botando que é liberada, ele já está te dizendo, ó, é negativo, só calcula o número para mim, tá bom? Então, o sinal está aqui, ó, ΔH menos 1.060, e no caso, a energia liberada, 1.060 quilocalorias, tá bom? Vamos ver um outro exercíciozinho para a gente ver como fica, tá? Questão da Universidade de Juiz de Fora. A entalpia de combustão completa da sacarose, que é a C2H22O11, é menos 5.635 kJ por mol, a 25 graus Celsius e 1 atm. E os únicos produtos da reação são CO2 e água. Ponto. Ele já me deu todas as informações da questão aqui. Então, eu tenho C12H22O11 queimando, sofrendo combustão, e durante essa combustão eu chego num valor que é liberado de menos 5.635. Ele está falando a 25 graus Celsius de 1 atm, mas essa informação você não vai usar para nada, tá? Por quê? Porque são dados, como a entalpia é uma propriedade extensiva, ela tem que ser sempre determinada em valores de temperatura e pressão constantes. Então, ele está te informando por uma questão de eu preciso sempre te dizer qual é a temperatura e pressão, mas você não vai usar, tá bom? Então, sendo CO2 e água os únicos produtos, ele te deu a reação? Não. Mas você pode montar. Por quê? Porque ele te deu todos os dados que você precisa, tá? Ele está dizendo que é uma combustão do C12H22O11. Então, significa que você está pegando a sacarose e queimando ela. Se você está fazendo uma reação de queima, tu usa oxigênio, tá? E no produto, você vai formar CO2 e água. Então, ele te deu todos os dados que você precisa, tá bom? Então, utilizando esses dados e sabendo que o ΔH de formação do CO2 é menos 394 kJ por mol e o ΔH de formação da água é menos 286 kJ por mol, responda as seguintes perguntas. A reação de combustão da sacarose é exotérmica ou endotérmica? Bom, aqui está o valor da energia de combustão. Ó, tá bem aqui, vou botar de vermelho para vocês, tá? Então, menos 5.635 kJ por mol. Então, se é negativo, ela é exotérmica.
tá bom? B. Escreva a equação química balanceada da reação de combustão da sacarose sólida. Se eu quero a reação balanceada, eu vou ter que analisar o enunciado. Ele não me deu equação, mas ele me deu forma de chegar nela. Então, ele me deu que eu tenho combustão completa, vou reagir a sacarose com oxigênio e, como produto, eu vou ter CO2 e água. E para balancear, como ele está me dizendo que essa entalpia de combustão é para 1 mol de sacarose, na frente da sacarose eu tenho que ter o valor número 1, tá? Obrigatoriamente, porque a entalpia de combustão é calor liberado quando eu queimo 1 mol da substância. Então, aqui na frente da sacarose tem que ser 1, tá bom? E com base nesses valores eu vou balancear todo o resto e vai chegar nos valores de 1 de sacarose, 12 mols de O2, 12 mols de CO2 e 11 mols de água sendo formado, tá bom? E na letra C, ele pede a entalpia de formação da sacarose. Presta atenção, ele quer a entalpia de formação. Ele não quer o ΔH da reação. Da reação ele já deu, tá? Ele quer o quanto vale o ΔH desse cara aqui, desse reagente. Então, a gente tem que montar a nossa formulazinha. ΔH de combustão é igual a soma dos ΔH dos produtos menos a soma dos ΔH dos reagentes. E a gente chega no valor na conta onde teremos ΔH de reação igual ao ΔH de formação de CO2 mais o ΔH de formação da água, que são os produtos, menos o ΔH da sacarose mais o ΔH do O2. Só que lembra que eu falei com vocês, esses valores são sempre por mol, ou seja, para 1 mol. Então, esses coeficientes estequiométricos do balanceamento, você tem que usar na hora de fazer a conta, tá? Então, a gente fica com ΔH da reação, que é menos 5.635, igual a 12 vezes o ΔH de CO2, que é menos 394, mais 11 vezes o ΔH da água, que é menos 286, menos o ΔH de formação da sacarose, tá? Então, desculpa, gente, aqui não é água, aqui é O2, tá bom? Eu escrevi erradinho. Pronto. Então, ΔH de formação do O2, por ele ser substância simples, ele vai ser 0, tá bom? Então, a gente não vai mexer nele. Ele vai sumir, porque é 0. Então, eu quero ΔH de formação da sacarose, e é esse que eu vou calcular. Então, quando eu vou fazer todas essas continhas aqui, vou achar o valor que eu tenho para cada um deles, tá? Então, 12 vezes menos 394, mais 11 vezes menos 286, menos o ΔH de formação da sacarose, que é quem eu quero, tá bom? Faço essa conta, esse menos ΔHF eu vou passar para o outro lado, menos 5.635 passo para cá somando, tá bom? Então, vou ficar com ΔH de formação da sacarose igual a 5.635 menos 7.874, que é a soma disso aqui, ó. E a gente vai chegar no ΔH de formação de menos 2.239 kJ por mol, tá bom? Então, esse exercício, ele já tinha me dado ΔH de reação. Eu queria o ΔH de formação de alguém, e foi o que eu fiz, eu calculei, tá? Beleza. Só que, assim, quando a gente fala dessas reações, ou do cálculo de ΔH de uma reação, a gente está falando de já ter a reação pronta, tá? De já ter a equação química pronta. Só que a equação não necessariamente a gente vai ter os valores de ΔH direto, mas a gente pode encontrar fazendo algumas operações com a equação termoquímica, tá bom? Então, essa parte, ela é um pezinho lá na lei de Hess, que é a aula 18, tá? Então, assim, a gente não vai chegar no final da aula 18, a gente vai começar, porque é um assunto razoavelmente grande para a gente ver numa aula só, tá bom? Então, a gente pode fazer algumas operações com as equações termoquímicas, que é o que a gente vai aplicar na lei de Hess. Então, a gente tem a capacidade, ou melhor, a gente consegue inverter uma equação termoquímica. Se eu tiver uma reação direta, como por exemplo a síntese da amônia, eu tenho um ΔH que vai ser de menos 22 quilocalorias, bolou, né? Que vai ser igual a menos 22 quilocalorias, tá bom? Agora, se eu quiser fazer o contrário, ao invés de ter a síntese da amônia, eu quero o ΔH de decomposição da amônia. Como eu faço? Eu pego a amônia, que é o meu NH3 que está no produto, e coloco no lugar do reagente. Pego o N2 e o H2, que são os reagentes, e coloco no lugar do produto. E pronto, eu tenho a reação inversa, tá bom?
Então, a reação inversa é eu trocar os caras de lugar. Todo mundo que é produto vira reagente, todo mundo que é reagente vira produto, tá? E o que acontece com ΔH nesse caso? Aí, a gente tem que olhar que, como a reação é a mesma, a energia do produto, a energia do NH3, no caso, a energia do H2 e do N2 não mudou, numericamente eles são iguais, mas os sinais eles mudam, tá? Então, se eu tenho numa reação direta um sinal negativo do ΔH, na reação inversa eu vou ter um sinal positivo, tá bom? Então, eu não inverto só as substâncias, eu não troco só elas de lugar, eu também troco o sinal do meu valor de ΔH. Então, significa dizer o quê? Se numa reação direta ela é exotérmica, na reação inversa ela vai ser endotérmica, sempre. Se ela for endotérmica no sentido direto, ela é exotérmica no sentido inverso, tá bom? Então, a gente sempre que inverter a reação, também temos que inverter o sinal do ΔH. De positivo fica negativo ou de negativo fica positivo, tá bom? A gente também pode fazer uma outra operação com uma equação termoquímica. Quando eu multiplicar ou dividir uma equação, eu também tenho que multiplicar ou dividir o ΔH pelo mesmo valor. Então, novamente, olhando a síntese da amônia, eu tenho N2 reagindo com 3 de H2, formando 2 de NH3. E o meu ΔH é de menos 22 quilocalorias, tá? Aí, eu multipliquei a reação inteira de síntese de amônia por 3. Fiquei com 3 de N2, 9 de H2 e 6 de NH3. Então, eu vou ter um ΔH que também vai ser multiplicado por 3, que vai ser menos 66 quilocalorias, tá bom? Então, se eu multiplicar por 3, eu multiplico o ΔH também. Se eu multiplicar por 2, eu também multiplico o ΔH por 2. Se eu dividir por 4, eu tenho que dividir por 4 o ΔH também, tá? Isso é uma propriedade. Eu sempre tenho que multiplicar ou dividir o ΔH da mesma forma que eu fiz com a reação, tá bom? A gente também pode somar equações químicas. E essa soma, ela acontece de uma forma bem parecida quando a gente soma na matemática, quando a gente faz sisteminhas, tá bom? Tudo que está do mesmo lado da igualdade a gente soma, tudo que está do outro lado da igualdade a gente soma. Se tiverem lados opostos em quantidades diferentes, a gente subtrai. Se tiverem lados opostos e forem iguais, a gente corta. E é exatamente o que a gente vai fazer aqui, tá? Então, eu tenho a minha primeira equação, que é a síntese do dióxido de nitrogênio, tá? N2 reagindo com 2 de O2 para formar 2 de NO2. E na de baixo, eu tenho a decomposição do dióxido de nitrogênio em monóxido de nitrogênio e oxigênio. Então, se eu somar essas duas equações, o que tiver do mesmo lado da seta, eu vou somar. Então, se tiver antes da seta, eu somo. Se tiver depois da seta, eu somo. Agora, se eles estiverem em lados opostos da seta na hora que eu somar, eu vou cortar, ele vai sumir. Se forem quantidades diferentes, a gente subtrai, tá bom? Então, ó, se eu prestar atenção, eu tenho aqui que o 2NO2 está na reação 2 no reagente e está no produto na reação 1. Então, como estão em lados opostos da seta, um é produto e o outro é reagente, estão na mesma quantidade, a gente corta. O oxigênio está no reagente na reação 1 e no produto na reação 2, só que estão em quantidades diferentes. Eles também vão, um deles vai sumir, vai ficar sempre do lado onde tem mais. Então, ó, a gente some. Nesse caso, a gente cancela o que for igual em lados opostos da reação, tá bom? Então, ó, cortei o oxigênio, ele vai diminuir, e o NO2 vai sumir dos dois lados. Então, antes da seta, a gente tem o N2, um oxigênio que sobrou, porque como aqui tem mais, vai sobrar o lado que tem mais. O NO2 sumiu porque eu cortei ele com o outro lado, cancelei ele com o que está do outro lado. Sobrou o 2GNO e o oxigênio também some, porque no reagente era onde tinha mais e é onde ele vai ficar, tá bom? Então, a gente chega na reação que a gente chama de reação global. E o ΔH para essa reação global, que é a soma da reação 1 e da reação 2, também vai ser a soma do ΔH da reação 1 e 2. Então, na minha reação 1, eu tinha um ΔH igual a 66 kJ. E na reação 2, eu tinha um ΔH de 113 kJ. Somando os dois, eu tenho um ΔH de 179 kJ, tá? Então, sempre que a gente somar as equações, a gente também soma os valores do ΔH. E isso é o que preconiza a lei de Hess.
tá? Na lei de Hess, a gente consegue calcular a entalpia de uma reação global a partir da entalpia de reações intermediárias. Então, na prática, o que a gente tem? Eu vou pegar uma reação global e para eu determinar o ΔH dessa reação global, eu vou somar o ΔH de todas as equações intermediárias, que foi o que a gente fez aqui. Eu achei a reação global somando as duas reações e encontrei o ΔH dessa reação somando as equações, tá bom? Mas, de qualquer forma, a gente vai falar melhor da lei de Hess na outra aula, porque ela não é só somar a reação, eu preciso ver como somar, tá bom? Então, a gente vai parar aqui, a gente entende mais ou menos o que é o conceito de lei de Hess, para a gente meter bronca na próxima aula, tá bom? Um beijinho para vocês e até a próxima. A gente vai se falando, se precisar de alguma coisa, deem um toque.